Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre representações diagramáticas das proposições, né? Então, primeiro o Padre Jorge dá pra gente alguns critérios. Seriam alguns critérios assim ideais das representações de proposições, mas a gente vai ver que não tem como seguir esses critérios. Então, são os critérios que ele fala que seriam os ideais, mas que é impossível de fazer, tá? Mas vamos lá. Então, primeiro, a relação deve ser evidente para quem conhece os princípios da representação, né? Quer dizer, tem que ser um negócio simples, né? Não pode ser algo muito difícil. Cada diagrama deve representar uma e apenas uma relação, que seria um tipo de proposição, e cada proposição deve ter apenas uma representação. O problema são esses dois últimos, essa relação um para um, a gente vai ver que não tem como fazer. Então, não tem como representar a intenção, né, a gente falou que um conceito universal, ele tem uma extensão e uma intenção, né, tem uma a extensão você pode pensar no numa lista de indivíduos ao qual esse termo pode ser aplicado, né, e a intenção é o que está sendo dito desses indivíduos, né. Então o sujeito, geralmente a gente toma ele em extensão, a gente está pegando um conjunto de indivíduos representado pelo sujeito e está dizendo algo deles, né, com o predicado. Então, na proposição, como tem sempre um sujeito e um predicado, o predicado que está em intenção é difícil de representar, né? A gente vai ver que geralmente assim a gente faz um círculo para o predicado, né? Como se fosse o representando ele em extensão, né? E não em intenção, tá? Então, como eu disse, nós podemos representar a extensão dos dois termos. Porém, devemos lembrar que as representações tratam de coisas e não do pensamento, né? Quer dizer, o no nosso pensamento a gente tem mais a intenção, né, a gente tem mais uma ideia do que a gente tem o conceito, né, e no mundo real que estão os indivíduos, né. Então a primeira forma de representação famosíssima, né, os círculos de Euler. Não preciso falar que eles foram inventados pelo Euler, né, mas, então se representa por círculos, né, então a gente tem primeiro, as figuras estão bem simples, porque são as que eu peguei do livro do Padre Jorge mesmo. Então a universal afirmativa, né, você vê nos dois casos ali que todo o S, né, é P, tudo aquilo que está dentro do S está dentro do P também. Então você tem você vê que já aqui já quebra o critério, né, eh, uma proposição tem duas relações que para descrevê-la, né. Aí a universal negativa, você tem os 2 círculos separados, né, não tem nenhuma coisa, nenhum S que seja P, né, e é isso. Na verdade é só isso, só nenhum S que é P, então é a universal negativa. Aí a gente tem a particular afirmativa, né, você vê que com essas 2 figuras, tem alguma coisa do S que é P, né, então na figura da esquerda, figura 4, tem esse meinho, né, essa intersecção, são S's, né, e são P também, então tem algum S que é P. E na figura 5, né, que é meio que o oposto da figura 1 lá, da universal afirmativa, né, também tem algum S, né, que é P. Então, com o P ali dentro do S, né. Só que é o seguinte, se a gente lembrar, a particular afirmativa, que é a subcontrária da universal afirmativa, ela não exclui necessariamente a universal, né. A gente sempre que todos os homens são mortais, alguns homens são mortais, né. Então, na verdade, as 2 figuras da universal afirmativa também são possíveis figuras dessa particular afirmativa, porque sempre que a universal for verdade, a particular também é verdade. Então, na verdade, ela tem 4 figuras, né. Tem a um, a 2, essa 4 e essa 5. E aí a gente vai então para a última, que é a particular negativa. Você vê que é a mesma figura das anteriores, né, então já misturou tudo aquele critério, né, hã, é a mesma figura para 2, para 2, 2 proposições, né. Só que ela também não exclui a "e", né, então ela também tem 3, tem essas 2 figuras e mais uma que é a da "e", então ela também tem 3 figuras. Aí vem um assunto importante, né, que vai aparecer mais tarde nas inferências, nos silogismos, que é a distribuição dos termos numa proposição. A gente diz que um termo está distribuído numa proposição
quando ele está sendo usado na sua extensão máxima, né, isso de acordo com a forma da proposição. Seria a palavra distribuído, né, é mais fácil pensar em completo, né, se um termo é completo, se ele está sendo usado inteiro. Mas eu vou falar distribuído, vocês pensem em completo ou inteiro. Então, a gente começa primeiro com o sujeito, que é mais fácil, quando a proposição é universal, distribui o sujeito. Quando ela é parcial, não. Quer dizer, quando eu digo todos os homens, eu estou dizendo, me referindo a todos os homens, né? Então, tudo aquilo que é homem, está sendo usado nessa proposição, né? Se eu digo alguns homens, né, é parcial, então não está distribuído. Então, a distribuição do predicado é um pouco mais difícil de entender, mas a gente vai falar um pouquinho, depois também. E basicamente a gente faz assim: se nós dissemos que todos os homens são animais, significa que todos os animais são homens, né? Então, não, isso não é verdade, né? Então, o predicado não está distribuído, porque eu só estou nessa frase, né, nessa proposição, eu só estou me referindo a alguns animais que são homens, né? Então, não está distribuído. E nas negativas a gente tem o raciocínio dá um outro resultado, que é de que o predicado é distribuído. Então, vamos começar com a universal afirmativa. Quando a gente fala todo homem é mortal, né, dizemos que há seres que são homens e mortais. Essa união entre homem e mortal está sendo dita de todos os homens? Né? A resposta é sim, porque está justamente escrito todo homem, né, todos os homens. Então, homem está distribuído. Eu estou pegando esse homem na proposição, está se referindo a tudo que recai sob o termo homem. Então está distribuído, né? É bem fácil. Todo homem é todo homem, fácil. Mas e mortais? Tá distribuído, né? Quer dizer, e os mortais são todos os homens? O termo mortal, que é predicado, que está sendo unido com o sujeito, todos os homens, é tudo aquilo que é mortal que está sendo unido com todos os homens? A resposta é não, logo mortal não está distribuído. Então, como a gente disse, ela é uma universal afirmativa, as universais distribuem o sujeito, o homem, mas não distribuem o predicado, afirmativas não distribuem o predicado que é mortal. Então está não distribuído. Então vamos para I, para particular afirmativa. Se a gente pegar, por exemplo, alguns homens são europeus. A gente está unindo, então, homens e europeus. Mas a gente não está unindo todos os homens, né? Só alguns. Então o sujeito não está distribuído. Mas tudo que é europeu, que é que está sendo, que a gente está afirmando a humanidade dele, né? É tudo que é europeu que está sendo unido com esses alguns homens, que é o sujeito, né? A resposta é não. Logo, o predicado também não está distribuído, né? Aí vamos para E, para universal negativa. Quando a gente fala, por exemplo, nenhum homem é uma planta, a gente está separando, né, a ideia de homem e de planta. E essa separação, né, entre homem e planta, ela serve para tudo aquilo que é homem? Né? Sim, por isso está distribuído. Né? Nenhum homem, tudo aquilo que é homem não é uma planta, né? Então, todos os homens não são plantas, então tá distribuído. Está sendo usado homem no sentido completo. E agora as plantas. É verdade que todas elas não são homens, né? Então a gente pode pensar assim, se algumas delas fossem homens, alguns dos homens seriam plantas e a gente estaria contradizendo, porque a gente acabou de dizer que nenhum homem é uma planta, né? Então, a gente tá separando completamente, né, tanto homem de planta quanto planta de homem, né. É só você lembrar do círculo de Euler para essa proposição, que são os 2 círculos separados, né, então, um está separado do outro, o outro do um. Então, tanto o sujeito quanto o predicado estão distribuídos. Então vamos para o particular negativa, que é a mais difícil, né. É o que precisa de um pouquinho mais de atenção. Quando a gente fala: "Alguns homens não são europeus", a gente está então unindo, né, fazendo uma união separação, desculpa, entre homens e europeu. E essa separação, ela é ela é válida para tudo aquilo que é homem ou só para uma parte, né, como dizer o quantificador está mostrando ali, apenas alguns. Então não é todos os homens, então não está distribuído o termo homem
nessa proposição. Mas agora vem a parte, difícil. E quanto a europeu? Né, a gente podia pensar assim: "Olha, está dizendo alguns homens não são europeus", isso não significa que homens está totalmente excluído de europeus, né. A gente está dizendo que alguns não são, mas alguns podem ser, né. A gente não sabe, mas pode ser. Mas a questão é que essa não é a pergunta. A pergunta é se tudo aquilo a gente está separando europeu de homens, né, mas a questão é se tudo aquilo que é europeu está sendo separado do sujeito, alguns homens, entende? Eu não quero saber a separação entre europeus e homens, mas entre o sujeito e o predicado. Então, tudo que é europeu, quando a gente separa europeu de alguns homens, a gente está separando tudo que é europeu desses alguns homens, que é o sujeito? Então, essa é a pergunta. Então, sim, ele está totalmente excluído de alguns homens. Vamos ver por quê. É só a gente pensar assim: nada que é europeu pode ser um homem que não é europeu. A gente está falando assim, a gente está pegando alguns homens e falando: olha, tem várias coisas que são europeias, né? Tem homens europeus, tem cidades europeias, rios europeus, né? Tudo isso é europeu. Então a gente podia botar tipo de um lado numa lista. Mas tem alguns homens que não são europeus, então a gente tem que botar eles do outro lado, né? Então, beleza, vai ter homens na parte da parte europeia também, mas esses alguns homens estão separados dela, né? Então, hã, entende? Então tudo aquilo que é europeu está separado desses homens que não são europeus, né, senão seria uma contradição, né, alguma coisa que é europeia não pode ser um homem que não é europeu. Então, tudo que é europeu está separado desse sujeito, alguns homens. Por isso que o termo, o predicado, né, europeu, está distribuído, né, que nem a gente falou anteriormente. Ela é uma particular negativa, né, então ela não distribui o sujeito, porque ela é particular, e ela distribui o predicado, que é por ser negativa. Então aqui está o resumo, né, a universal afirmativa distribui o sujeito e não o predicado, a universal negativa distribui o sujeito e o predicado, a a particular afirmativa não distribui o sujeito nem o predicado, e a particular negativa, aqui tá errado, ela não distribui o sujeito e distribui o predicado. Aqui é um ND, SND, o S, o sujeito não está distribuído. E aí, como eu tinha dito, universais distribuem o sujeito e negativas distribuem o predicado. Caso contrário, não está distribuído. E aí o terceiro método, então, agora, a gente vai usar esse conceito nesse próximo método, que é o método de Lambert, meio alterado, porque esse método sofreu uma alteração por parte do Venn, que é o matemático, né? Então, para cada proposição, a gente tem duas linhas, né? Uma em cima da outra, em que a de cima é o predicado e a de baixo o sujeito. Se um termo não está distribuído, a linha possui uma seção pontilhada, né? Como se ele estivesse incompleto, né? Então, uma linha pontilhada, uma parte dela. E se ela é afirmativa, as partes contínuas estão subjacentes. Então, eu deveria ter feito esse slide para ir aparecendo as letras aos poucos, né? Mas, se você olhar aqui a universal afirmativa, então o sujeito não está distribuído, né? Porque teria que ter as linhas aqui, então o sujeito está distribuído. E como as duas seções contínuas estão uma em cima da outra, ela é uma afirmativa. Então, uma afirmativa em que o sujeito está distribuído é uma afirmativa universal. Aqui a gente tem então um sujeito não distribuído, né? Então é uma particular. E o predicado também não está distribuído, então ela é uma afirmativa. Então é uma afirmativa particular. Então a gente tem sujeito e predicado não distribuídos aqui, mas como as seções contínuas estão em lados opostos, né? Ela é uma negativa, então uma negativa universal. E a mesma coisa aqui, um sujeito não distribuído. E as duas seções contínuas, não uma em cima da outra, então é uma negativa particular. Então o Padre Jorge diz que esse método não nos permite representar todas as relações possíveis entre sujeito e predicado, já que uma forma de proposição pode ter várias relações entre sujeito e predicado. Sobretudo no caso da universal afirmativa, né? Nos, no círculo de Venn,
não, desculpa, no círculo de Euler, né, a gente viu que tinha 2 possibilidades para ela, né. Uma em que o predicado e o sujeito são coextensivos, né, é que os 2 círculos estão um em cima do outro, né. E aqui não tem como você representar isso, porque você você representa de acordo com a distribuição ou não do termo. E na universal, sempre o predicado é não distribuído, porque ela não garante que o sujeito e o predicado são a mesma coisa, né, são coextensivos. Então você tem esse problema que a gente tinha, se você voltarem lá no círculo de Venn, tem 5 jeitos de você representar as relações entre elas. Tem, né, o S ali, o S dentro do P, o S e o P coextensivos, né, os 2 um em cima do outro, as 2 separadas, que é o caso da universal negativa, as 2 só se encontrando parcialmente, são 5, né, 5 possibilidades que tem ali. Mas aqui a gente só tem 4 figuras, então fica faltando uma. Então isso seria um problema desse método de representação. Aí vem o famoso método de Venn, quando no livro do Padre Jorge, ele diz que o método de Venn não trata das particulares. Hoje em dia, pelo que eu dei uma olhada na internet, tem um jeito de representar as particulares usando o método de Venn, em que quando você diz assim, por exemplo, algum x é y, né, a gente tem essa figura aqui embaixo, então você vai no lugar onde tem no encontro, ali na intersecção, e você bota um xizinho, para dizer que existe algum x que é y, tá. Mas a princípio, ou a mesma coisa, né, existe x, você colocaria acho que um x no bem, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas bem no meio aqui, porque você não sabe se ele é y, se ele não é, né. Aí fala: "Se existe um x que não é y", você faz um xizinho aqui para mostrar que tem um x que não é y, sabe. Mas, a princípio, esse método servia só para as universais. Por quê? Porque bom, deixa eu ver se eu marquei aqui. Se você quiser falar assim que todo o x é y, vai ser essa figura 2 aqui, em que você fala assim: "Olha, desse lado aqui do nosso círculo tem vários x que não são y, mas eu estou dizendo que todo x é y". Então eu pinto essa parte aqui do círculo para meio que excluir ela, seria que meio que apagar. Seria como se assim: "Olha, essa parte aqui não tem mais". Então todos os x que existem são y, né. Ou aqui seria, essa figura 3 seria todo x é y e todo y é x, né. Eu acho que é isso. Acho que tem um outro jeito melhor de dizer isso, mas agora não, não, desculpa. Aqui é nenhum x é y, porque todos os x que são y estariam aqui no meio, na intersecção. Mas a gente pintou ela, né, a gente, deixou ela indisponível, né, então só tem x que não são y, ou y que não são x, então isso significa que nenhum x é y. E aqui uma outra possibilidade, se eu não me engano, essa aqui é todo o x é y ou z, né. Aqui a gente só tem então as partes do x que estão disponíveis, são só as que são y, né, e as que são z. Todos aqueles x que não eram nem y nem z, a gente pintou aqui, a gente ocupou isso, né, a gente eliminou essa parte, então a gente está dizendo aqui que todo x é ou y ou z. Então hoje geralmente elas não representavam as particulares, o que já era um problema, né. E outro problema que a gente vai falar depois é que isso está ligado a uma visão que veio do Venn, que ainda se usa bastante hoje em dia, a gente vai falar disso depois, que a gente expressa ele quer expressar a proposição, universal primariamente como uma negação. Então, ele entende todo x é y como sendo, primariamente, como sendo um outro jeito de dizer nenhum x é não y, né. Se você olhar para isso e falar: "Bom, todo x é y", significa que um x não pode ser não y, né, ou nenhum x é não y. Então você fala: "Bom, tá certo isso, né". Quer dizer, são 2 maneiras de dizer a mesma coisa. Sim, porém esse significado, todo x é y, é o significado principal da proposição. E esse seria uma definição, né, uma secundária, um significado secundário, que é uma consequência do primeiro. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Aí vem a questão da oposição de proposições.
Essa é a relação que existe entre proposições de mesmo sujeito e predicado, devido às variações de qualidade e quantidade. Então, eu prefiro apresentar primeiro os, os pares, né? Pegando ali os pares de proposição e depois dar os nomes, né? Mas seria basicamente assim: A e E, né? Então, as duas universais, elas podem ser ambas verdadeiras, não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser, aqui ser, não, podem ambas ser falsas, né? Mas então, por exemplo, quando eu digo todos os homens são mortais e todos os homens não são mortais. Não pode, eles não podem todos serem uma coisa e todos não serem essa coisa ao mesmo tempo, né? Então, as duas não podem ser verdadeiras, mas vamos pegar um outro exemplo que talvez seja mais fácil de entender. Mas se eu disser, por exemplo, todos os homens são corintianos e nenhum homem é corintiano, não, as duas podem ser falsas, né? Eu posso ter, vai, 50% corintiano e 50% palmeirense. Então, não é nem verdade que todos os homens são corintianos e nem é verdade que nenhum homem é corintiano. Então, elas podem ser ambas verdadeiras, mas não ambas. Elas não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas. Então, entre os pares AI e EO, né? Então, o par é a universal com a sua particular respectiva, né? Sempre que a primeira é verdade, a segunda também é. Ou, em outras palavras, a primeira só pode ser verdadeira se a segunda também o for, mas não o contrário. Então, quando eu digo todos os homens são mortais, alguns homens são mortais. Se nenhum homem é corintiano, alguns homens não são corintianos, por exemplo. Então, tá aí a explicação. Agora, entre o par AO e EI, as duas não podem assumir o mesmo valor. Uma deve ser verdadeira e a outra falsa. Então, lembra que no caso do A e E, as duas podem ser falsas, mas não as duas verdadeiras. Aqui, se uma é falsa, a outra é verdadeira, se uma é verdadeira, a outra é falsa, né? Então, o que não era o caso no primeiro caso que a gente viu. Então aí sobra entre I e O, que elas podem ser as duas verdadeiras, mas não ambas falsas. Então, por exemplo, se você pensa pegar aquele caso de novo, se eu disser alguns homens são corintianos e alguns homens não são corintianos. Beleza, as duas podem ser verdadeiras, mas elas podem ser as duas falsas, né? Seria a mesma coisa que dizer que, pera, não é verdade que alguns homens são corintianos e não é verdade que alguns homens não são corintianos, né? Então, eles são o quê, né? Não tem um que é corintiano e não tem um que não é corintiano. Então, quer dizer, você se contradiz, né? Por isso que elas podem ser ambas verdadeiras, mas não ambas falsas. Então, outra maneira de dizer essas coisas é, quando diferem em qualidade e quantidade, são chamadas contraditórias, e ambas não podem ter o mesmo valor. Quando diferem apenas na quantidade, a particular é dita subalterna da universal, e essa não pode ser verdade sem aquela. As universais, diferindo na qualidade, são chamadas contrárias e não podem ser ambas verdadeiras, e as particulares, diferindo na qualidade, são ditas subcontrárias, podendo ser ambas falsas. Não, não podendo ser ambas falsas, desculpa, tá errado. Elas podem ser ambas verdadeiras, mas não ambas falsas. Então, basicamente, a gente forma esse quadradinho aqui. Então, a e a I são contrárias, as duas não podem ser verdadeiras. A I é subalterna da A, então sempre que a A for verdadeira, a I também é. A O é subalterna da E, então sempre que a E for verdadeira, a O também é. A I e a O são subcontrárias, então elas não podem ser ambas falsas. E a é contraditória da O, então quando uma é falsa, a outra é verdadeira, quando uma é verdadeira, a outra é falsa. Ela sempre tem valores contrários. E a mesma coisa para E e I. Beleza? Esse é o famoso quadrado das oposições na lógica tradicional. A gente vai ver que na lógica clássica é um pouquinho diferente. Na verdade, só tem as contraditórias na lógica clássica. Eu coloquei aqui fiz um quadro meio mal feito, ficou meio estranho, mas basicamente A com A, né? Quer dizer, sempre que A é verdadeiro, A é verdadeiro, mas vamos lá. Basicamente ele segue todas as regras, então quando A é verdadeira, necessariamente a contrária dela é falsa, né? Então tem alguns casos que a gente não pode saber. Então, por exemplo, se a é falsa, a gente não pode dizer que a E seja nem verdadeira nem falsa, né? É o caso em que a gente diz, por exemplo,
todos os homens são corintianos. Tá, não é verdade que todos os homens são corintianos, mas isso significa que nenhum homem é corintiano? Né, não, logicamente a gente não tem como afirmar, né. E a mesma coisa para, por exemplo, para I, né. Para I, se por exemplo, se A for verdadeira, beleza, aí também é verdadeira, né. Se todos os homens são corintianos, alguns homens são corintianos. Mas se eu disser que nem todos os homens são corintianos, isso significa que alguns são? Bom, tem o caso de nenhum ser corintiano, né. Então também, você percebe, às vezes dá para afirmar alguma coisa, às vezes não, né. Então basicamente fica aí a tabela de resultado para vocês, beleza? Aí a gente poderia falar também desses conceitos de contraditoriedade e contrariedade. Eu não sei se eu deixei isso claro, né, com contraditório, não, eu expliquei sim. Mas esse conceito de contrariedade e contraditoriedade, a gente pode usar ele para fora do quadrado de oposições também. Então, no caso de proposições singulares, só existe a contraditoriedade. Então, por exemplo, César foi morto nos idos de março, ou César não foi morto nos idos de março. São contraditórias. Contraditórias por quê? Porque elas sempre vão ter valores contrários. Por isso são contraditórias. Uma é sempre o valor oposto da outra. Porque tem também, vamos fazer as disponíveis também. Podem apresentar contraditórias como toda a população, toda a tripulação se afogou, exceto um, né? Qual que é a contraditória dela? Tem duas possibilidades. Então, ou essa pessoa não se salvou, né? Esse um também se afogou, ou nem todo o resto da tripulação se afogou, porque ela está dizendo duas coisas, né? Que uma pessoa se salvou e todo o resto se afogou. Então, o contraditório dela tem duas possibilidades, né? Na verdade, é a junção de duas possibilidades. E aí tem a contrariedade. A contrariedade, como a gente viu, é quando as duas podem ser falsas, mas não podem as duas ser verdadeiras. Então, um outro jeito de dizer isso é que enquanto a contraditória ela diz o mínimo suficiente para que a outra seja falsa, a contrária diz algo a mais que esse mínimo. Não sei se eu coloquei um exemplo aqui. Não, não coloquei. Mas, por exemplo, se a gente pensar em algo do tipo, todo mundo se salvou. A contraditória dela seria ao menos uma pessoa não se salvou. Esse seria a contraditória. Mas se eu disser, por exemplo, 5 pessoas não se salvaram, eu já estou dizendo mais do que o mínimo. O mínimo seria que uma pessoa não se salvou. Com isso eu já refuto a, a proposição de que. Pera, já até me confundi. Deveria ter escrito esse exemplo, né? Mas todos se salvaram. Qual que é a contraditória? Algum não se salvou. Mas quando eu digo 2 ou 3 ou 10 não se salvaram, né? Aí eu já estou dizendo o contrário dela e não a contraditória. Então vamos para os exercícios. A primeira questão seria se o uso de círculos em lógica é legítimo, né? Seria aquela questão da extensão, até onde eu entendo. Mas a segunda, o que é desejável em um sistema de representação diagramática perfeito? A gente falou disso. Contradição é a forma mais perfeita de oposição lógica. Explique, né? Por que seria, né? Uma boa pergunta. Mas se você pensar um pouco, você vê que tem a resposta. Mostre que que o princípio da contradição não se aplica às contrárias. A gente falou da diferença entre contraditórias e contrárias. Dando exemplo com S e P para os termos, mostre o que pode ser afirmado de uma proposição partindo da falsidade de sua contrária, a verdade de sua subcontrária e a falsidade de sua subalterna. Discuta o caráter das seguintes suposições: homens são mortais contra homens não são mortais. Todos os cisnes são brancos, alguns cisnes são pretos. Cuidado, né? Essa é bem interessante essa. Todos os cisnes são brancos, nenhum cisne é branco. Essa é mais fácil. Então é o seguinte, foi afirmado que a regra subcontrárias não podem ser ambas falsas está errada. As proposições alguns homens, no caso os europeus, são negros e alguns homens, como os etíopes, são brancos, são ambas particulares, de qualidades diferentes, né, só que elas são ambas falsas. Isso era na época do Padre Jorge, que escreveu o livro em 1900 acho que a primeira edição é de 1908, né. Então essa era uma frase que era verdadeira na época, né. Hoje em dia, da parte dos europeus, a gente não pode dizer mais isso, né, mas
De qualquer forma, imagino que isso ainda seja verdade ou que foi verdade na época, né, então como é que é? Alguns não é verdade que alguns europeus são negros e não é verdade que alguns etíopes são brancos, então, será que a gente violou a regra das subcontrárias? Então, designe a contraditória e, quando possível, a contrária das seguintes proposições: só os mortos não contam histórias. Caio disse que estava tudo certo com o exército. Todos exceto os ociosos têm direito aos meios de sobreviver. E metade do rebanho morreu da peste. Galera, é isso. Espero que tenha sido legal. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado alguma coisa. Lembre-se aí de curtir, compartilhar, comentar aí o que vocês acharam, alguma pergunta. Muito obrigado. Até a próxima.